sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Andréia, temos aqui a colaboração da professora Mariana, professora Ana Beatriz, professora André, os monitores Juliana, Jason, Simone e Murilo, todos participantes dessa disciplina para nos ajudar. Então, só vou fazer um pequeno recordar da semana passada que é muito importante, né? O que são terapias integrativas e por quê? A terapia integrativa, ela é um apanhado de métodos de cura de infinitas civilizações. Então, tudo que nós temos cadastrados de civilizações antigas em métodos de cura transformaram-se hoje nas 29 PICs, práticas integrativas, que estão disponíveis para serem executadas no SUS. Hoje, a prática considerada integrativa mais antiga que nós temos são todas as práticas que são derivadas da medicina tradicional chinesa. Falando das práticas integrativas, o que nós temos de mais antigo definido são as terapias advindas da medicina tradicional chinesa. E essas terapias, elas são consideradas mais antigas, por quê? Porque é o livro mais antigo escrito que nós temos. Um livro que data de 5.000 anos, que é um livro chamado O Livro do Imperador Amarelo. É um livro chinês, né, onde esse livro é base para a medicina tradicional chinesa até hoje. É chamado Livro do Imperador Amarelo porque nesse livro existe todas as descrições das doenças e das formas de tratamento energético, ou seja, há 5.000 anos, em média 5.000 anos, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, já existia esse mapeamento de que há algo na natureza muito além da matéria. Aí, muito bem, Sara, aí, ó, Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo, tem aí uma foto, a Sara colocando. Então, esse livro, gente, esse livro, ele data de 5.000 anos. Agora, vejam só, se esse livro tem 5.000 anos com todas essas descrições, quanto tempo será que ele levou para ser escrito? Outras centenas de anos. Ou seja, esse conhecimento, ele é tido pelas civilizações há muito tempo, muito tempo. Nós temos um colega, professor da Unicamp, professor das Ciências Políticas, que comentava numa palestra, professor Marcos Nobre comentava numa palestra que em 1974, no auge da Guerra Fria, as estratégias usadas para se conhecer o que acontecia numa nação e na outra eram, além dos espiões, que deram origem a grandes filmes até hoje, a parapsicologia e a paranormalidade. Questões parapsicológicas e paranormais. Não é possível você descrever sobre parapsicologia e paranormalidade, aí a gente tem aí uma diversidade imensa de estratégias utilizadas politicamente naquela época. Não é possível usar isso sem você conceber que há algo além da matéria, né? Então, voltando ao livro do Imperador Amarelo, que traz todo esse conhecimento há milhares de anos, a gente tem diversas outras colocações de outras civilizações. Por exemplo, Hermes Trismegisto, do Egito. Hermes Trismegisto já dizia, a gente fala, né, que os nossos vidros estão hermeticamente fechados, né? Desde a época de Hermes, que dizia, naquela época, lá no Egito, a contaminação por bactéria, que os vidros tinham que ser fechados como Hermes, né, hermeticamente fechados, já falava da influência do pensamento e da condição emocional para a condução da sua saúde. Então, nós falamos na aula passada uma variedade diversa para a explicação de onde surgiram essas terapias, e o importante é, a base das terapias
é o que a Organização Mundial de Saúde diz, que a saúde completa, ela não está baseada na ausência de doença. Ou seja, não é porque você vai a um ambulatório e faz o exame de sangue e são computados nos seus exames todo o padrão dentro da normalidade, né? Então, quando você pega um exame de sangue, mesmo que você assistindo não seja da área de saúde, você já fez um exame de sangue, você olha lá no exame de sangue, índice de normalidade, entre tanto e tanto, sugere-se que esteja normal. Isso é uma hipótese muito distante de ser a realidade. Por quê? Quanto mais perto você pode estar das bordas, tanto do excesso quanto do mínimo, você pode refletir aí um problema de saúde. E nós sabemos muito bem que a qualidade de vida e a condição de saúde, ela está muito longe do que manifestam apenas os seus exames de sangue. Ou seja, antes do seu exame de sangue falhar, do seu exame físico falhar, antes do seu exame físico falhar, a sua condição de sensação de saúde já está falhando há um tempo, mas o teu corpo está ali tentando, e às vezes ele demora um pouquinho para identificar que a vaca já foi para o brejo, vamos dizer assim, certo? Então, essas terapias integrativas, elas foram colocadas agora como regra, por um motivo que há muito tempo em todas as civilizações, porque todas as civilizações tinham suas práticas de cura. Como dito anteriormente, por que essas práticas de cura sumiram? Essas práticas sumiram porque na guerra, nas guerras e nos domínios das culturas, o que as pessoas faziam? Primeira coisa, chegava lá, destruía a cultura, destruía as pessoas, escravizava as pessoas, proibiram, né? Quando os negros escravos vieram para cá, a primeira coisa que aconteceu com eles, eles eram separados de suas famílias, separados de suas culturas, separados, inclusive, dos que falavam a mesma língua, para matar a cultura, né? Eles eram proibidos de professar a sua fé. Então, isso tudo vai matando as civilizações e vai matando o conhecimento de curas e tratamentos de milênios que cada civilização traz consigo. É por isso que o registro mais antigo é o livro do Imperador Amarelo, porque conseguiu-se manter esse livro escrito, mas todas as civilizações tinham as suas, certo? Então, continuando, gente, posso começar, isso foi uma introdução que nós discutimos bastante a semana passada, para dizer para vocês a importância dessas terapias. E concluindo, por que agora elas estão tão em alta? Porque o sistema não dá mais conta de tratar a doença. Então, o objetivo é que a doença não se instale. O sistema não tem mais condição de tratar a doença, então ele tem que tratar a saúde. O objetivo dessas terapias é prevenir as doenças. A acupuntura, ela tem um objetivo preventivo. Quando passa da prevenção, tudo bem, ela trata também. Nós vamos ter aula aqui de acupuntura. Ela trata também, ela diminui a dor, mas o ideal é que todos esses tratamentos sejam feitos preventivamente, para que a doença não se instale. Uma vez instalada, vamos para a curativa. Falamos também na última aula que, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, nós temos o objetivo de ir contra a ciência farmacêutica. A ciência farmacêutica é uma bênção, já que a vaca foi para o brejo, como a gente está dizendo. Pensa, o que você vai fazer numa cirurgia sem anestesia? Vocês podem falar assim, não, professora, a gente tem muitas civilizações que conseguem anular a dor pelo poder da meditação. Eu vou demorar 100 anos para conseguir reduzir uma dor de cabeça com meditação. Porque aí vai da prática de cada um, vai da entrega de cada um, vai da área que cada um escolheu, certo? Então, nós temos que agradecer muito a indústria farmacêutica. Só que a indústria farmacêutica, ela traz o quê para a gente? Ela traz efeitos colaterais também. Então, o objetivo é não ter doença, é reduzir doença.
Pensa, gente, que maravilha. Por exemplo, a gente não paga plano de saúde, a gente paga plano de doença, não é? Você sabe plano de saúde? Porque plano de saúde é você ir lá, você se encontrar, você fazer, é um personal para você fazer exercício físico, é um nutricionista para ir na sua casa ver se você está comendo bem, né? Um nutricionista que te telefone aí, como é que você está? Está indo tudo bem? Você está fazendo direito? Ah, isso aí que você está fazendo está errado. Isso é plano de saúde. Nós pagamos um plano de doença. Nossa, a vaca foi pro brejo, tem que ser internada. Cobre, não cobre? Nossa, estou com dor de barriga, tem que fazer um exame. Cobre, não cobre, certo? Então, o objetivo das práticas integrativas é um plano de saúde com qualidade de vida para uma sociedade melhor. Combinado? Gente, Reiki é uma das práticas integrativas, que compõem as PICs, né? Então, Reiki, de onde veio Reiki? Reiki, na verdade, antes de mais nada, Reiki é uma filosofia. Então, além de um método de tratamento, ele é uma filosofia que, quando bem aplicada, pode mudar a sua vida, lhe proporcionando saúde. Então, o que eu gostaria que vocês decorassem comigo? Já já nós vamos ver quais são os princípios do Reiki, são 5. Se vocês saírem daqui com esses 5 princípios decorados e com a proposta de, durante a semana, exercer um pouquinho dos 5 princípios, fechou, gente, porque o grupo que mais precisa ter saúde é o grupo dos cuidadores. O Reiki e outras filosofias que são trabalhadas com a questão energética se baseiam onde? Se baseiam por essa fórmula aqui de Albert Einstein, que diz que energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Mariana, vocês estão vendo a projeção da minha tela? Sim, professora, tá ok. Então, energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado, onde essa aceleração é a velocidade da luz. Então, a física, filosofia e saúde, elas fazem parte dessas ciências, porque a física, ela é a descrição das leis da natureza, e a nossa saúde é a manifestação das leis da natureza. Então, o tempo todo nós vamos falar de física. Alguma pessoa que pode já ter feito o curso de Reiki em outro lugar pode estranhar um pouco a nossa maneira de apresentar o curso e a aula. Nós estamos apresentando esse curso com o máximo de embasamento científico que nós encontramos na universidade e nos artigos publicados com artigos com seletiva política editorial, tá, gente? Porque existem muitos artigos que podem ter alguns vieses, então tudo isso foram discutidos em artigos com seletiva política editorial. Então vamos lá, energia igual a massa vezes aceleração ao quadrado. O que é massa? Eu tenho massa, uma massa, eu sou uma quantidade de massa, cada um de vocês é uma quantidade de massa, esse celular é uma quantidade de massa, essa caneta, uma quantidade de massa, e essa fórmula pressupõe que, se eu pegar qualquer uma das massas, o celular ou a caneta, e agitarmos a velocidade da luz ao quadrado, todos viram energia, certo? Então, esse celular, essa caneta, em uma fórmula, nós somos a mesma coisa. Se eu pegar multiplicarmos a velocidade da luz. Aí nós vamos ter a energia geral de tudo no universo que é conhecido como massa. Tudo que tem massa. Se for agitada a velocidade da luz, se transforma em energia, onde essa energia é a mesma coisa. Ou seja, a nossa massa, ela tem canais de energia, ela tem veículos de energia, onde a nossa energia interna se movimenta. Ou seja, o princípio das nossas moléculas são as moléculas menores ainda, que são os átomos e que são as partículas subatômicas. Conforme existe a integração dessas partículas subatômicas, a gente tem uma manifestação corporal. Ou seja, é tudo baseado em física.
Muito bem. Existem algumas coisas que a gente faz com que essa nossa energia que está dentro da gente, que somos nós mesmos, que é o rearranjo das nossas moléculas, começa a funcionar fora de padrão, de forma que as nossas sensações não sejam tão boas, e começa a atuar no nosso corpo de forma que a gente começa a adoecer, porque as nossas moléculas, os nossos átomos, a nossa vitalidade, ela perde a harmonia que segue os princípios da natureza. Ou seja, o fígado não funciona como fígado, o coração não funciona como coração, e a gordura não funciona como gordura, na quantidade certa, etc. E a gente vai tendo as nossas disfunções. Que pela medicina tradicional chinesa, toda disfunção física, ela é precedida por uma disfunção energética. Então, essa é a filosofia da medicina tradicional chinesa. Muito bem, então tá aí a fórmula que explica tudo o que fala de energia. Mas, antes de Einstein, a gente teve outros físicos que descreveram as leis da natureza. Um físico, na verdade, esses personagens, eles eram, na verdade, observadores da natureza, e observando a natureza, eles colocaram os seus achados em fórmulas. Newton, ele tem 3 postulados, que são as chamadas 3 leis de Newton, que, além de representarem um princípio físico e químico também, ele representa um princípio filosófico. Por exemplo, qual é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? O que é a lei da inércia? Se você está sem movimento, você tende a ficar sem movimento. Aquele corpo está parado e você está parado. É mais ou menos o que acontece com a gente no domingo à tarde, quando a gente senta para assistir os programas do domingo à tarde. Qual é o seu desejo de levantar? Nenhum. Qual é a sua motivação para começar a segunda-feira? Raras exceções, nenhuma. Então, é o princípio da inércia, é um princípio ao qual o seu corpo é dado. Por exemplo, se você levanta cedo, sempre cedo, você vai ter o desejo de levantar sempre mais cedo. E aí você percebe o tanto de coisas boas que você faz quando você acorda cedo. Se você acorda tarde, parece que o resto do seu dia fica perdido. Temos a segunda lei de Newton, que é chamado princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? O princípio fundamental da dinâmica diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. E ele só para quando algum anteparo é colocado entre eles. Isso acontece muito conosco aí na academia, né? O pessoal que trabalha muito parece que está sempre trabalhando muito e cada vez mais. E o pessoal que tende a ficar na inércia, ele tende a ficar parado, perder a energia do movimento. Nós temos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Gente, observem isso. A lei da ação e reação é uma lei da natureza. É um postulado de Newton, não caiu até hoje, é uma lei da natureza. Toda ação que você tem, você vai sofrer uma reação com ela. Então, pensa antes. Fazer um teste com vocês. Ó, lei da ação e reação. Quem quer emagrecer? Muitos querem emagrecer. Quem quer parar de comer? Quem quer fazer exercício físico? Se eu diminuo e regulo minha alimentação e eu faço exercício físico, ou seja, se eu tenho essa ação, a minha reação vai ser o emagrecimento. Então, se eu penso coisas ruins, penso coisa ruim, a ação de pensar coisas ruins sem parar, a ação de preocupar-se sem parar, vai me trazer a reação psíquica negativa, de estresse, de ansiedade, de mau funcionamento orgânico, de ausência de sono, e aí todas as questões físicas que a gente vai ter quando a gente tiver uma aula, né, de distúrbio do sono, ou explicações de distúrbio do sono proferidos aí por um dos nossos colegas.
Então, a toda ação há uma reação. Uma pergunta interessante que a gente deve fazer. Quando você estiver passando por um problema, está passando por um problema, né? Pensa aí no seu problema. Pensa, todo mundo aí tem um problema. Pensa no seu problema. Está todo mundo pensando? Responda para você mesmo. Quem autorizou esse problema? Quem trouxe à sua vida esse problema? André, nasci assim. Nasceu assim? Então vamos procurar as ações que nós podemos ter para ter outra reação. Mas, assim como 90% das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecem, 90% das coisas com as quais nós sofremos são da nossa responsabilidade, né? Então, isso é uma leitura científica, não é uma leitura dada por uma pessoa que está dando um conselho de autoajuda. É uma leitura científica, nós temos dados estatísticos sobre isso. 90% das coisas com as quais você se preocupa não acontece, 90% dos seus problemas foi causado por você. Então, aproveite com a experiência. Nós tivemos um outro chamado René Descartes, que foi um químico, físico, matemático e muitas outras coisas, que postulou em uma das suas obras que a gente deveria dividir as coisas. Dividir no máximo de unidades em coisas mais simples e estudar essas coisas mais simples. Então, a gente chama o método cartesiano da medicina. A medicina é assim hoje por conta de Descartes. Por que quer dizer isso? Eles querem dizer o seguinte, que antigamente o médico da família, ele tratava tudo. Hoje, o médico sabe só tratar o dedinho da mão, ou só tratar o médico do joelho, só trata o joelho. O dentista que faz cirurgia de siso não sabe ver cárie, etc. E antes a gente tinha um geral. Gente, quem dá essa classificação para René Descartes nunca leu Descartes. Nunca leu. Nunca leu. Porque Descartes fez uma proposta de dividir as coisas ao máximo possível em unidades mais simples para melhor compreendê-las. Mas Descartes nunca falou que a gente tinha que ser só um ponto. Descartes nunca falou para separar a parte energética da parte material. Não, ele só fez uma proposta de maior divisão, né? Então, eu mesma sempre fui Quando eu comecei a estudar isso, numa época que vocês eram nascidos ainda, eu falo assim, gente, mas esse homem fez uma tragédia, hein? Porque ele pediu para que a gente fosse ao máximo das especializações, estudando as coisas por unidades mais simples, e olha o que virou. Não, ele nunca falou que era para eliminar o resto. Muito pelo contrário. A gente tem obras dele dizendo da importância de se integrar o todo. Vocês vão ver na sequência aqui dos slides que todos os slides apresentam flores. Porque o Reiki, ele pressupõe a beleza, a harmonia e o equilíbrio. Peguem uma flor. A flor, ela representa beleza, harmonia e equilíbrio. Parece que todas as partes estão funcionando bem e todas as partes apresentam beleza. É por isso que o nível 1 do Reiki, como eu disse para vocês, se divide em 4 níveis. Por isso que o nível 1 é chamado Reiki das flores, porque é um convite à observação das flores, né? Então, o Reiki ele tem 5 princípios que nós vamos decorar, né? O princípio do Reiki inicia-se por somente hoje. Por que somente hoje? Para que a gente não atribua a nós mesmos uma carga maior do que a gente possa pensar. Se eu pensar, nossa, eu vou conseguir fazer isso hoje, mas não vou conseguir amanhã, eu vou furar um dos princípios do Reiki. Então, o princípio do Reiki é somente hoje. Aí vocês vão falar, não, mas isso aí não é do AA, da Associação dos Alcoólicos Anônimos? Não, isso é um princípio do Reiki, tá? Um princípio do Mikao Usui, que foi uma das pessoas que codificou, né, a filosofia Reiki. Então, somente hoje, não sinta raiva e não fique zangado. Então, meditem, respirem e repitam para vocês mesmos hoje. Somente hoje, não sinta raiva e não fique zangado.
Isso é um exercício de autodomínio. Isso é um exercício de indução celular para que ela se comporte como você ordena. Somente hoje, abandone as suas preocupações. Se eu pensar no amanhã, eu vou estar me preocupando. Então, somente hoje, abandone as suas preocupações. Hoje, e somente hoje, agradeça as suas bênçãos, respeite seus pais, seus mestres e os idosos. Então, comece o dia agradecendo as suas bênçãos, respeitando os seus pais e os seus mestres e os idosos. Isso é um segredo que pode te livrar de muitos problemas. Se você não agradece as coisas boas que você tem, vai te sobrar tempo para reclamar. E se você reclamar, você vai estar furando um dos princípios. Respeitar os seus pais, mestres e idosos, isso é uma coisa muito óbvia. Por quê? Porque os pais, os mestres e os idosos, eles fazem o que eles dão conta e às vezes eles não conseguem explicar tudo o porquê eles estão fazendo aquilo. Mas salvo algumas exceções, o que quer dizer com as exceções? Gente, pessoas excêntricas, pessoas doentes, pessoas psicologicamente doentes, que essas pessoas podem fazer parte da nossa vida como pais, como mestres, com certeza. Os pais, os mestres e os idosos já passaram pelas experiências que nós estamos passando e eles têm muito a nos ensinar. Hoje, faça o seu trabalho honestamente. Nossa, mas por que falar isso? Porque a coisa mais tentadora é você cortar caminho, é você ser desonesto. É muito tentador isso. Cortar caminho, ai, ninguém vai ver. Ai, não, vou me beneficiar só dessa vez. A regra desse item é que tudo que começa errado acaba errado. Tudo o que começa errado acaba errado. Então, quer ser preventivo? Seja honesto. Fale a verdade. É o caminho mais curto. O caminho mais curto. Toda vez que você fala algo que não é verdade, você tem que colocar aquilo no seu arquivo, porque você não pode ser pego. E aquilo no arquivo toma espaço. Você já viu no celular quando tá cheio, o que acontece? Ele para de funcionar. Quando a gente não faz o nosso trabalho honestamente, a gente vai tendo que ocupar o espaço com informações que a gente precisa guardar para sempre, para a gente não ser pego. E aí chega uma hora que a caixa enche e para de funcionar. Somente hoje mostre amor, respeito e seja gentil com todos os seres vivos. Por que a gente precisa aprender isso? E por que esse princípio filosófico, gente, ele não é um princípio moral, ele é um princípio da natureza. O contrário do amor é o quê? Pode ser muita coisa, pode ser raiva, ódio, desamor. O contrário do amor, ele suscita em você, nas suas células, um sentimento ruim. Então, quando você quer atingir alguma pessoa, ou alguém, ou alguma coisa com algo, a primeira pessoa a ser atingida é você. Então, se você quer odiar fulano, antes você tem que sentir todo esse ódio antes de você, para ver se chega lá no outro. Então, às vezes, a gente sempre discute, né? Ah, nossa, fulano me mandou um e-mail tão mal educado, o tempo que ele gastou para escrever esse e-mail, ele escreveu um artigo científico, né? Isso na nossa área, né, acadêmico. E, nossa, fulano usa todo um poder mental para dar um golpe, né, para tirar dinheiro, esses golpes que a gente vê pelo celular. Se ele usasse todo esse cérebro para fazer uma coisa útil. Então, o amor, quando você demonstra amor, você vai ter uma reação amorosa com as suas células. Então, toda vez que você pensa em escrever uma mensagem amorosa de todo o teu coração, você sente esse amor.
Toda vez que você é gentil com alguém, você surpreende alguém com gentileza, você tem que praticar a gentileza e todo o teu corpo sente essa gentileza. Então, eu ensinava isso para o meu filho desde pequenininho, né? E as crianças, elas têm um poder incrível de ensinar para a gente com a maneira como ela vê. E um dia ele chegou na escola e tinha um menininho pisando nas formigas, né? Pisando nas formigas, brincando de matar a formiga e pisando, sem pensar. Aí ele falou assim, não, fulano, não faz isso, não mata a formiga. Aí ele falou assim, o menininho falou assim, por quê? Olha quantas. Daí ele falou assim, é porque ela tem família. Já pensou se alguém resolvesse matar o seu pai porque tem muitos pais no mundo? Tem muitos homens no mundo? Gente, ele devia ter 6 anos. Aquilo foi um choque para mim, porque eu nunca tinha pensado desse jeito, né? E aí, embora eu tenha uma teoria que formiga vem por uma nave espacial. Porque eu moro no 9º andar de um prédio. E se eu deixar um pedacinho de coisa doce ali, junto a formiga, elas vieram por onde? Elas não vieram pelo elevador, não vieram, elas vieram numa nave. Vocês concordam comigo que formiga é uma coisa extraterrestre? Tudo bem, elas estão ali me aborrecendo, por quê? Porque eu deixei a sujeira. Então, se você quer ser gentil, você limpa para você não ter esse acúmulo, para você poder ser gentil. Né? Onde está a história das pandemias, se não pela falta de gentileza com os seres vivos? Porque onde há limpeza, onde há organização, não tem disseminação de problema. A dengue, né? A dengue prolifera porque a gente deixa vaso com água, deixa quintal com problemas, e aí há a proliferação, salvo raríssimas exceções. Mas todo o controle de uma pandemia... gente, pensa se a gente não precisasse falar para ninguém que precisa lavar a mão. Pensa. Se fosse um hábito, né? Então, esses são os 5 princípios do Reiki que vocês decoraram. Vamos lá, então. O que é o Reiki? Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. Onde Rei significa universal, ou seja, a parte que se refere à parte espiritual, à essência energética, cósmica, que permeia todas as coisas. Gente, parte espiritual, espiritualidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é isso que a gente profere aqui no nosso curso. Espiritualidade é tudo aquilo que existe, que nós sabemos que existe, mas e que não é material. Então, quando a gente fala a palavra espiritual, a gente não está falando de nada voltado à religião, dos que acreditam na presença de espíritos ou do que acreditam em diversas outras manifestações. Então, cada um com as suas crenças, buscando a parte espiritual em que acredita. É essa teoria da Organização Mundial de Saúde, tá? Embora a gente saiba cientificamente que todas as religiões, elas trazem a nós, podem trazer a nós questões positivas e questões negativas, todas elas. Um dia a gente pode discutir isso. Mas a quantidade de coisas negativas que as religiões todas e a religiosidade pode nos trazer, faz bem para a saúde. E faz mal também quando ela é inclinada para algo mal. Então, essa questão da energia, da energia universal, ela está muito voltada quando nós pensamos ao comportamento das menores partículas atômicas, como os átomos, certo? E o Ki, então aquele é o Rei, o Ki é a energia vital individual que circula em nós, nos nossos corpos vivos, que está fluindo o tempo todo, né? Então é o Ki, ou é o Ti da medicina tradicional chinesa, o Ki ou o Ti da acupuntura, ou seja, tem uma energia em mim que é dividida em 12 meridianos, 6 yin, 6 yang, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Então, nós temos a nossa energia aqui, né, que é o nosso Ti ou o nosso Ki, e a gente tem a energia Rei, que é a energia universal. Então, o Reiki, na verdade, é o perfeito equilíbrio entre a nossa energia Ki ou Ti
e a energia universal, ou seja, o equilíbrio com a natureza. Quando a gente tem o desequilíbrio da nossa energia com a natureza, a gente tem o quê? A gente tem as catástrofes, a gente tem as pandemias, a gente tem as guerras, né? Quando a gente entra nesse descontrole. Então, qual é a importância de nós estudarmos isso, essas terapias? A gente estuda essas terapias pelo grande aumento da população pelas terapias integrativas e como essas terapias integrativas têm sido estudadas cientificamente é a proposta do nosso curso. Então, essas terapias, como o Reiki e todas as outras, elas procuram um equilíbrio de saúde, bem-estar, qualidade de vida, ou seja, o equilíbrio e harmonia da energia. No caso do Reiki, das duas energias. Ah, muito bom. Nossa, somos 100 pessoas. Somos 100 pessoas do bem, conectados, procurando uma coisa boa. Obrigada, gente. Tem uma história, né, que é uma história do Leonardo Boff, que chama O Despertar da Águia, que é a primeira, a história que vai ficar de meditação para vocês todos, certo? Então, se ajeitem na cadeira que lá vem a história. Era uma vez o dono de um sítio que pegou uma águia bem pequenininha, bem bebezinha, para cuidar dela. E ele pegou essa águia bem bebezinha e colocou lá no galinheiro para ela ser criada com as outras galinhas. Então, a águia, criada lá com as outras galinhas, ela virou uma galinha. Ela tinha todo o comportamento de uma galinha, certo? E lá comia o milho e ficava lá com as amigas, sendo criada como galinha. Um dia, esse sitiante, essa pessoa, ele recebeu a visita de um naturalista. E o naturalista perguntou para ele, o que essa águia está fazendo no meio das galinhas? E o naturalista falou assim, não, ela não é mais águia, ela é galinha. Eu criei como galinha, ela virou galinha. E o naturalista falava assim, não, ela é uma águia. Ela nasceu como águia, ela tem geneticamente todos os potenciais de uma águia. E aí o dono do sitiante disse, não, ela é uma galinha, ela virou galinha. Foi criada como galinha, se comporta como galinha. A naturalista falou assim, não. Me dá uma chance que eu vou provar para o senhor que ela é uma águia. Então, tudo bem. Aí, no outro dia, bem cedinho, o naturalista chegou, pegou a águia lá no quintal, subiu na casa e falou assim para a águia, águia, você é uma águia. Use os seus potenciais de águia e voe. Aí a águia olhou lá para as galinhas no chão ciscando, saiu do braço dele, pulou e foi ciscar lá no terreiro com as galinhas. Aí o sitiante falou para o naturalista, eu te falei que ela era uma galinha. Ela foi criada como galinha, virou galinha. Aí o naturalista, não, me dá mais uma chance, mais uma vez. No outro dia, o naturalista subiu numa árvore que tinha no quintal, uma árvore bem alta, levando a águia, segurou a águia e falou assim, águia, já que você é uma águia, abra as asas e voe. E a águia olhou no chão as galinhas e pulou no chão e foi ciscar com as galinhas. E o sitiante riu e falou assim, eu te falei que era uma galinha. Aí o naturalista falou assim, me dá só mais um minuto. Mais uma vez, no outro dia, ele pegou a águia com o sitiante, foi para o alto de uma montanha, com o sol, com a energia do sol, toda a natureza e todo o horizonte da natureza. Segurou a águia bem forte, bem próximo a um precipício. Segurou a águia bem forte e falou para a águia, águia, já que você é águia, já que você nasceu com seu coração para ser águia e viver como águia, abra as asas e voe, e jogou a águia. E aí, quando a águia sentiu a luz do sol, o som do vento, mesmo tremendo, ela abriu as suas asas de quase 1 metro de envergadura e voou. Voou e cantava com o cau-cau das águias por toda a natureza.
Todos nós temos o potencial de águia. Mas às vezes a gente acredita que porque nós fomos criados em determinados ambientes, em determinadas situações, a gente tem que morrer como galinha. Eu tenho certeza que a águia, aquela águia, provavelmente voltou para rever os corações das galinhas com as quais ela foi criada. Mas ela tinha um potencial incrível para usufruir do que quem tem asas de 1 metro de envergadura pode conhecer. Da natureza, de todas as possibilidades. Nós que nos recusamos a conhecer coisas diferentes, certas ou não, nós pegamos o nosso poder de águia e nos limitamos, às vezes, a conviver num terreno pequeno. Então, o que eu gostaria de dizer para as 98 pessoas que estão aqui, em todas as situações da sua vida, como nós vimos no Reiki hoje, é uma filosofia de vida. É uma filosofia. Use a filosofia. Abram as asas e voem. Ter vocês comigo hoje foi mais do que uma gentileza. Eu espero vocês a semana que vem, 12h30. Agradecimento ao tempo, a todos vocês. Tarefa da semana, assistir o vídeo da aula passada. Muito obrigada. Toda aula vocês vão ter uma história, que vai ser a história de reflexão para a semana. Abra as asas e voe. Abra as asas e voe. Nós podemos, com o nosso potencial, onde quer que vocês estejam, nós podemos cuidar de pessoas, nós podemos fazer a vida das pessoas muito melhor. Nós nos relacionamos com uma infinidade de pessoas. Se a tua vida melhorar, você vai influenciar os outros, porque nós somos energia. E é impossível uma mudança tua não impactar todo o universo. Sejam muitíssimo bem-vindos. Minha gratidão, minha reverência a todos vocês. Até a semana que vem.